Sobre a regionalização. Bom, temos dois especialistas sobre o tema que nos vão falar exatamente sobre a regionalização, a quem agradeço ao engenheiro Braga da Cruz e ao professor Manuel Brandão Alves a sua disponibilidade para compartilharem connosco as ideias sobre a regionalização. Resta-me agradecer também ao engenheiro António Tavares a sua disponibilidade para fazer a apresentação dos conferencistas portanto, antes de iniciar a conferência, quero agradecer também a presença de todos, porque é importante começar a tratar deste tema, porque se calhar qualquer dia temos que nos pronunciar sobre ele e convém que tenhamos o máximo de informação possível. Obrigado a todos e passo a palavra ao engenheiro António Tavares. Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite que me foi formulado pelo Círculo de Mais Democracia para poder moderar este debate. E passo então a fazer a apresentação dos nossos palestrantes de hoje. Temos connosco o engenheiro Luís Braga da Cruz, nascido em Coimbra e que fez a primeira parte da sua vida por essa cidade, onde terá acompanhado os primeiros passos dos movimentos estudantis. Posteriormente deslocou-se para o Porto, onde acabou o seu curso em Engenharia Civil e, a partir dessa altura, teve sempre uma participação na política e nas causas públicas, tendo sido vice-presidente, tendo sido ministro da Economia no governo do engenheiro António Guterres, tendo sido presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, presidente da Fundação de Serralves, fundadores da Fundação de Serralves, presidente da Assembleia da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, recebeu várias condecorações, entre elas o galardão da Ordem de Mérito. Pois, sem óculos vai ser difícil. Vários galardões e, portanto, nesta altura está na posição de reformado, mas continua ligado a várias causas públicas. Temos também connosco o professor Brandão Alves, que é natural de Arouca, fez a sua licenciatura em Economia na Universidade Técnica de Lisboa. Pois, as minhas pesquisas de internet tiveram de Lisboa. Foi professor catedrático no ISEG e presidente da Associação Nacional de Direito de Crédito, entre outras funções. São, de facto, duas pessoas de reconhecido renome que esperemos nos possam ajudar a perceber melhor os prós e os contras da regionalização.
ou da descentralização, como está hoje em dia mais na moda. A regionalização está prevista desde a primeira Constituição da República, logo após o 25 de Abril, mas durante cerca de 20 anos, embora tenha gerado uma série de discussões públicas, não teve qualquer evolução. A partir da década de 90, com a aprovação da Lei Quadro das regiões administrativas, surgiu um novo impulso e levou a que houvesse um referendo em 1998, referendo esse que, não ter tido uma participação de 50%, não foi válido, mas mesmo assim os resultados em relação à pergunta sobre se as pessoas defendiam a criação de regiões, a resposta foi negativa. 60% das pessoas manifestaram-se contra a regionalização. Obviamente que há muitas pessoas que dizem que o país não tem dimensão para ter regiões, outras acham que deve ter. Há as questões da forma de participação democrática nas regiões, ou através de eleições, ou então por nomeação. Portanto, todas estas questões têm sido discutidas ao longo dos anos e, nesta altura, estamos perante um novo enquadramento em que está em cima da mesa a transferência de competências para as autarquias e também para as comunidades intermunicipais. Saiu a lei quadro, nesta altura falta fazer a regulamentação de cada um dos setores. E, portanto, é um tema perfeitamente atual e que, com certeza, que pelo conhecimento destes dois palestrantes, iremos ter oportunidade de consolidar os nossos conhecimentos sobre o assunto. Eu dava a palavra, primeiro, ao engenheiro Luís Braga da Cruz. Então, portanto, qual é o ponto para a discussão mais recente em torno da regionalização? Porque a questão da regionalização não é outra coisa senão uma forma de administração territorial. E a administração territorial no nosso país, no sentido de espaços com a natureza de administração autónomos, datam, como sabem, desde a nossa nacionalidade, com vários formatos ao longo do tempo. Enfim, aquelas as mais recentes são as províncias, com menor sucesso, com várias fases de implementação, a última das quais no tempo do Estado Novo, mas que depois também teve uma duração relativamente limitada. Enfim, se começarmos desde os princípios, a existência de comarcas, de correções, dos partidos, do Partido do Porto, por exemplo, as ordens militares, os conventos, os mosteiros, todas essas instituições, entre aspas, eram formas de procurar fazer a administração do território, uma vez que era adquirido que as instituições centrais, o rei, não conseguia fazer e controlar o território diretamente a partir de Lisboa. Recentemente, o ponto de partida da existência das regiões é o que está previsto na Constituição de 1976, mas, entretanto, gerou-se uma grande controvérsia, como conhecem, em torno da discussão acerca das vantagens, das desvantagens da existência de regiões, ou até mesmo da natureza da existência de regiões. Talvez valha a pena interrogarmos um pouco sobre qual deverá ser a razão principal. A que é que nós devemos atribuir as razões principais da controvérsia? Do meu ponto de vista, eu creio que essas razões são sobretudo de ordem política. Terão verificado, com certeza, que a questão da regionalização é assim uma espécie de um vai e vem. Tanto está em cima da mesa
como se retira depois de um tempo mais ou menos equivalente a 3/4 de uma legislatura, e tem mais ou menos, creio eu, o seguinte perfil. Enquanto as forças políticas estão na oposição, habitualmente são defensoras da regionalização. Não vou procurar explorar o porquê desse ponto de partida, mas temos vindo a verificar que essas mesmas forças políticas, que quando passam a funções de governação, rapidamente se esquecem daquilo que foi a discussão que tinham lançado. Naturalmente que isto é uma explicação, mas não é a explicação. Há outras razões que podem ter limitado, atrasado o processo de desenvolvimento territorial do nosso país, e essas têm a ver com questões que, sendo importantes, do meu ponto de vista, são secundárias. As questões das partições regionais são regiões de tipo horizontal, de tipo vertical, são 8 regiões, são 5 regiões, as questões de financiamento, as questões da eleição dos representantes, etc., do meu ponto de vista, são questões que não se resolvem porque a questão de base, ela própria, não está ainda adquirida. Vou aqui apresentar algumas razões para que sim. Em primeiro lugar, contestando um pouco alguma argumentação que passa pela ideia de que nós não temos dimensão suficiente para termos regiões, até chegamos a ter um certo período da nossa governação em que se procurou dizer que o território português era uma única região, porque dessa forma se considerava que poderiam ser captados maior volume de fundos das instituições comunitárias, mas na Europa, de facto, creio que o Luxemburgo provavelmente é o único onde não existem partições territoriais. Ninguém vai dizer que em todas existem regiões. Mas uma coisa é existirem regiões, outra coisa é existirem partições territoriais. As regiões são uma forma de partição territorial. A nossa história, como eu já referi, está cheia de exemplos que mostram as vantagens que a existência destas partições territoriais nos trouxeram. Para além disso, e contrariamente ao que por vezes se afirma, eu creio que a regionalização se justifica exatamente por razões de eficácia e de eficiência na utilização dos meios que o país tem à sua disposição. Depois podemos discutir isso com mais à vontade. No entanto, estas razões não poderemos pensar que é algo em que caímos com grande frequência, pensar que algumas razões que nós apresentamos, para o que é que seja, são razões necessárias e suficientes. Isto é, que bastam só por si. Não são razões necessárias e suficientes, porque há outras razões que são importantes para que o processo de territorialização possa acontecer. Então, o que é que tem feito falta? Do meu ponto de vista, tem feito muita falta cabeça fria, lucidez e a vontade ou a capacidade para eliminar aquilo que eu aqui designo o achismo e o na minha opinião. Toda a discussão em torno da partição territorial está imbuída de discursos que começam, eu acho que, na minha opinião, não é assim, deve ser assado. E depois falta a parte mais importante, que é
como é que se prova, ou eu acho que, como é que se prova a opinião. Mas, enfim, isto entre nós não existe só no domínio que agora aqui estamos a discutir, mas acontece em muitas outras áreas da nossa vida coletiva. Vamos tentar agora de seguida ser um pouco mais preciso. Eu começo a vos dizer que sobre isto tenho umas histórias para vos contar. E que, do meu ponto de vista, aqui vos trago, porque creio que elas permitirão clarificar o que é que devemos entender por administração no território. A primeira, enfim, é uma história que se passa nesta aldeia. Não sei se alguns de vocês os conhecem. Ali o Vitor conhece, não conhece? Então o António Costa, onde é que está? É da UF. Muito bem. Isto não é nenhuma provocação, uma forma. Mas falta na minha casa. Falta lá a sua casa. Pois é, isso foi saneada por razões que não ganhava justificação. Bom, então qual é a história? Imaginem que, em determinada altura, tinha aparecido uma determinação em que se dizia: homens para a cozinha já. Isto é, os homens deviam participar ativa e fortemente no trabalho que se passa dentro da cozinha. Então, cozinhar é arrumar as coisas na gaveta, nas várias gavetas, saber quais são os talheres que se utilizam, por aí fora. Isto não caiu lá muito bem, ainda da UF, como não cairia em qualquer outro lugar que tivéssemos imaginados. Portanto, os homens resolveram organizar-se para impor alguma disciplina nesta determinação. Depois de muita discussão, chegaram a uma posição que podemos chamar de bom senso. Concluíram que o melhor era resolver estas questões colocadas pelas novas orientações no interior de cada área. Portanto, as decisões tinham e isto vai ser uma palavra que eu vou usar agora e que vou utilizar depois mais adiante, várias vezes, as decisões tinham uma área de influência que era a do lar. Portanto, se tem uma área de influência que é a da casa de cada um, não tem nada que estarem a ser decididas por alguém que está fora. Não sei se foi claro, eu gostava de sentir que fui claro, porque o resto parte daqui também. Claro, esta posição de bom senso deu resultados, mas existem sempre alguns resistentes, como em tudo. Quais são os principais argumentos que podemos encontrar para considerarmos que isto foi uma atitude sensata? Há um primeiro argumento é da proximidade. Estamos fartos, estamos cheios de ouvir e utilizar o argumento da proximidade das decisões em relação aos cidadãos, porque a proximidade garantirá que as decisões possam ser melhor tomadas. Dito de outra maneira, que as decisões possam ser mais eficientes e serem mais eficazes. E já agora, de uma forma muito breve, deixem-me que esta questão da eficiência e da eficácia as pessoas usam,
as pessoas não, muitas pessoas usam isto como um chavão, sem perceber exatamente o que é que está a dizer. Mas acho que vale a pena aqui explicitar o que é que estamos a tratar. Nós, quando dizemos que uma decisão é eficiente, isso significa que eu consegui realizar o objetivo que me tinha fixado utilizando o menor volume de meios, isto é, incorrendo nos menores custos. Portanto, a ideia de eficiência é uma relação entre custos e objetivos. A ideia de eficácia, embora aparentada, não é isto. A ideia de eficácia significa que eu fixei, que eu consigo realizar objetivos que são próximos daqueles que eu me pré-fixei. Portanto, eu sou eficaz se consigo realizar os objetivos programados. Cá está. O exemplo que aqui vos trouxe agora é um bom exemplo de descentralização das decisões. Descentralização do nível da aldeia para o nível das famílias. É aquilo que poderíamos designar uma descentralização de cima para baixo. Nós estamos muito habituados à ideia de que essa descentralização é sempre de cima para baixo, é sempre a administração central a delegar ou a transferir poderes para as administrações locais. Não é verdade. A descentralização pode ser de baixo para cima e já vamos ver porquê. O critério decisivo, como viram e como eu comentei, é o da área de influência das decisões. A área de influência era a do lar. Vejamos o segundo exemplo. Suponhamos que no mesmo lugar existe uma organização de consortes para um giro de águas. Toda a gente, enfim, os cidadãos talvez não saibam exatamente o que é isso, mas aqui entre nós, creio que toda a gente sabe o que é que se trata. Bom, em relação à gestão desses giros e respectivas infraestruturas, houve um dos consortes que, em determinada altura, entendeu que deveria começar a fazer melhorias nas infraestruturas de adoção das águas por conta própria. Só que os outros consortes, ao tomarem conhecimento desta decisão, que já estava em implementação, não gostaram e reagiram. Isto leva-nos à conclusão que, no âmbito da organização dos consortes, as decisões devem ser tomadas em conjunto, por um conjunto dos consortes, e não por um dos consortes individualmente. Isto é, mas também não é preciso chamar a senhora Presidente da Junta, não estou a dizer senhora, chamo outros, para vir resolver este assunto. Portanto, de novo, está aqui o critério da área de influência. A área de influência da decisão relativa às questões da gestão do giro de águas era uma área que abrangia todos os consortes. Portanto, não tinha sentido haver só um que entendia resolver a questão sozinho. E cá está um exemplo da descentralização de baixo para cima, isto é, de um único indivíduo para o conjunto dos indivíduos. Descentralizar, a verdadeira etimologia da palavra, significa colocar as decisões no sítio certo, desde que tenhamos os critérios que nos permitam chegar ou aproximar daquilo que se pode chamar o sítio certo. Mais umas histórias, agora talvez um pouco mais breves. Vamos imaginar que em Moldes, agora
tratava-se era de construir uma ciclovia, que é uma coisa que agora está muito na moda e é muito atual entre nós. Ainda aqui, a questão, o critério da área de influência deve ser chamada. A decisão do perfil da ciclovia não deve ser feita por cada um dos proprietários onde a ciclovia passa, não é verdade? Portanto, convém que haja uma decisão conjunta. Isto é, no entanto, como a ciclovia se passa apenas no interior da freguesia de Moldes, a decisão deve ser da Junta de Moldes e não da Câmara Municipal. A área de influência, pelo menos à partida, da ciclovia é a freguesia de Moldes, não é o Conselho. Provavelmente que a coisa é um bocadinho mais complicada por causa dos efeitos do turismo, etc, etc. Mas, enfim, se quiserem, podemos discutir isso depois na parte do debate. Se a ciclovia, contudo, abrangesse as freguesias de Moldes e depois a outra, que é a dupla, isto é, de Salvador, do Burgo e de Arouca, então a decisão deveria ser tomada pelas duas juntas de freguesia em conjunto. Portanto, a proximidade é uma garantia de eficiência e ela aponta-nos para que a decisão seja feita no âmbito das freguesias. Tudo isto parece claro, parece evidente, no entanto, quando chegamos ao nível das regiões, a questão empanca. Parece que perdemos a lucidez. Tenho aí no slide escrito, já sei que nos estão a pensar. Está bem, está bem. Tudo isso é muito bonito, mas vamos lá saber quem é que vai pagar. Quem é que vai pagar? A ciclovia, não é? Bom, não vou discutir essa questão, mas ela tem resposta. Se o entenderem adequado, podemos discutir isso mais tarde. Vejamos agora um exemplo de algo que tem uma área de influência que é do Conselho. Por exemplo, um projeto de renovação da floresta. É também renovação, reforma, etc. É também uma questão muito atual. Claramente que há que colocar-se sobre o plano da discussão, de saber quais são as espécies que vão ser plantadas, qual é o papel das espécies tradicionais face a outras espécies que possam vir de fora. Em qualquer caso, creio que ninguém porá em causa que a iniciativa deve ser da Câmara Municipal. Mas também aqui pode haver matéria para discussão. Mas aquilo que tem uma área de influência, que é do Conselho, deve ser assumido pela Câmara Municipal e não pela Administração Central ou pelo CNF, ou seja o que for. A discussão resulta, quando eu digo pode haver matéria para discussão, resulta do facto de, apesar de tudo, ser uma reforma no âmbito do Conselho de Arouca, ela poderá ter projeções para o interior, para o exterior. Agora, um pouco mais rapidamente, pensemos numa infraestrutura que eu imaginei que podia ser um aeroporto para servir infraestruturas turísticas, não estão a ver ali abaixo, em termos de área de influência, o Conselho da Vila da Feira, a Câmara, da Arouca,
de São Pedro Sul, Viseu, etc. Deve ser uma decisão tomada pelo município da Vila da Feira, por muito dinâmico que porventura seja o seu presidente? Claro que não. A tomada de decisão deve ser feita por todos a tomada de decisão também não pode ser feita através da reunião dos municípios que são abrangidos. Isto por uma razão muito simples que é com grande frequência esquecida. É que as competências das câmaras municipais são competências municipais e, portanto, as câmaras municipais não devem ser chamadas a pronunciar-se sobre uma coisa que tem um âmbito superior. O âmbito superior aqui é o da região. Poder-se-á perguntar assim. Mas vai-se criar uma região com capacidade de decisão autónoma só por causa de um aeroporto? A resposta é, claro que não. A parte da decisão sobre o aeroporto, há, no entanto, que tomar muitas outras decisões que possuem uma área de influência regional. Por exemplo, no âmbito do ambiente, por exemplo, a localização de um novo hospital para servir toda uma região e que está especializado no tratamento de doenças oncológicas, o desenho de novas vias regionais de circulação rápida, etc., etc. Podíamos encontrar muitas outras áreas de intervenção para uma administração regional. Por isso, eu digo, a coisa muda de figura deste modo. Já se justifica a consistência de uma entidade capaz de tomar decisões coerentes em quê? Em relação ao conjunto das atribuições que se consideram decisões de âmbito regional. A questão é saber, mas então, e quem é que vai, qual é a entidade que vai tomar as decisões? Deverá ser a agregação dos municípios, como já referi há pouco, os municípios só têm competências para decidir sobre questões de âmbito municipal e não de âmbito regional. Então, quem deverá ser? Uma entidade regional cuja legitimidade decorre dos poderes que lhe são delegados pela administração central, por exemplo, uma CCDR? Claro que não. Não seriam respeitados os princípios da subsidiariedade. Isto é uma palavra comprida, mas é bom que a digamos muitas vezes, porque ela é muito rica e obriga-nos a pensar, por princípio da eficácia, da eficiência e da proximidade. A proximidade não se mede aqui, como já não se media nos casos anteriores, apenas em termos de distância física. A proximidade é a menor distância física compatível com a possibilidade de obter níveis de eficácia e de eficiência elevados. Estes princípios só serão respeitados com a criação de uma entidade autónoma de administração regional. Isto é, uma autarquia regional. Ou, se quiserem, como prevê a Constituição, porventura não de forma muito feliz, uma autarquia local de âmbito regional. Quer dizer, porque é que não se deveria chamar uma autarquia regional? As decisões de que estivemos a falar são decisões que devem de ser descentralizadas
para o nível regional. Haverá alguém que pergunte, mas então assim não estamos a esvaziar de funções a administração central? Eu direi, longe disso, para além das decisões com área de influência internacional, ainda vão ter muito como se ter. Isto é, todas as decisões com área de influência superior a uma ou mais regiões. Tenho ali um mapa, não sei se está muito bom a ver, porventura não é muito feliz, mas aquela linha encarnada delimita uma área de influência que claramente não pode ser garantida por uma única região e, portanto, aquela terá que ser exercida pela administração central, será as funções de defesa, as funções de segurança interna, as funções relacionadas com voos internacionais, com aeroportos internacionais, etc, etc. Será isto muito confuso? A minha resposta é que confuso e complicado é continuar a tapar buracos provocados pela falta de eficácia e de eficiência com origem na violação dos princípios enunciados, isto é, os princípios de subsidiariedade, da proximidade. Há que não apenas reduzirmos a política regional a um processo de correção de desequilíbrios de vários tipos, mas, sobretudo, dar-lhes uma maior consistência, que é a de garantir condições para que os desequilíbrios não se venham a produzir. Enfim, este é um argumento que é usado com muita propriedade também no âmbito de outras reflexões, no âmbito de outras decisões políticas, por exemplo, no âmbito da pobreza, ou no âmbito dos desequilíbrios na distribuição da riqueza. Quer dizer, não basta nós estarmos sempre a correr atrás do bicho. É melhor não deixar o bicho começar a correr, não é? Duas palavras em torno da questão da descentralização e da regionalização. Tem sido dito, permitam-me a expressão, muitas patetices em torno desta questão. Há quem procure reduzir a descentralização a uma transferência de competências da administração central para a administração regional, para a administração local. Enfim, temos um processo em curso que é exatamente isto. Muitas vezes, com esse processo de descentralização do central para o local, procura-se eliminar as outras dimensões da descentralização. Do central para as grandes áreas metropolitanas, do central para áreas urbanas, do central para regiões, mas estas não existem. Portanto, reduzir a descentralização ao âmbito local é um nonsense. Do mesmo modo, colocar a descentralização como alternativa à regionalização é mostrar que não se compreendeu nada do que está em causa. Porque não há regionalização sem que não envolva também descentralização, e uma descentralização em todas as suas dimensões implica necessariamente regionalização. Confuso, vale a pena dizer duas palavras também, em termos da confusão entre descentralização e desconcentração.
com grande frequência, vemos muitos dos nossos interventores políticos falar da descentralização quando aquilo de que se está a tratar são meras operações de desconcentração. São meras operações de desconcentração, mas são absolutamente indispensáveis. Porquê é que são de desconcentração? Porque se trata da transferência de competências do nível central, por exemplo, para um nível regional, o caso das CCDRs, mas as CCDRs não são um órgão autónomo em relação à Administração Central, porque são órgãos delegados da Administração Central. Mas é importante que existam órgãos delegados da Administração Central nas regiões, porque aí representam os interesses da Administração Central para que possam dialogar com os órgãos da Administração Regional que são autónomos. E como é que se vai organizar tudo isto? Isto são as questões que têm sido normalmente objeto das grandes discussões. São as questões da organização. Mas discutem-se sem que tenha sido adquirido aquilo que eu considero que é o essencial. Do meu ponto de vista, o essencial é a fundamentação que acabo de vos apresentar. Antes que o Sr. Engenheiro António Tavares me lance os animaizinhos, eu vou terminar. Deixo-vos aqui só uma imagem uma imagem entre outras, e poderão ser formas de organização descentralizadas da Administração Central. Uma primeira, que me fazia a composição em termos de desconcentração, e depois uma hierarquia de organização. E por aqui fico, muito obrigado, agradeço-vos muito a vossa paciência. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao engenheiro Luís Braga da Cruz para nos fazer a segunda As minhas primeiras palavras são naturalmente para agradecer o convite feito pelo Manuel Brandão Alves. Ele já referiu que nós fomos contemporâneos na Universidade do Porto, há muitos anos, e há estima mútua, e portanto é com todo o gosto que estou em Aroca. Já fiz muitas coisas na vida, já tenho 76 anos, mas posso dizer que aquilo onde me senti melhor de tudo o que fiz na vida foi na política regional. Política regional significa política de desenvolvimento. Em termos europeus, recordam-se que Portugal fez a sua adesão à União Europeia em 1986. E ao fazermos a adesão, tivemos o privilégio de ter acesso aos fundos europeus para o desenvolvimento regional. Ou seja, a União Europeia tinha uma política de desenvolvimento regional a que se chamava política regional. Havia um comissário para a política regional, havia um fundo, o FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional, portanto, havia que pôr as ideias em ordem antes de utilizar o dinheiro europeu. E foi muito importante, em 1986 e nos anos seguintes, nós termos acesso a essa benesse, ou esse gesto de coesão e solidariedade da Europa para connosco. Aqueles que são mais da minha idade recordar-se-ão que, especialmente durante aquele período da Guerra Colonial, não foi feito um investimento num quilómetro de estradas em Portugal. Ou seja, nós, quando chegámos a 86, estávamos a terminar um período de jejum em matéria de infraestruturas e de equipamentos muito duro. Portanto, havia grandes atrasos estruturais que nós pudemos ultrapassar com acesso a essas ajudas europeias. Mas queria que ficasse claro que, de facto, política de desenvolvimento e política regional coincidem na ótica europeia. Evidentemente que, dito isto, dizer que
que prós e contras a favor da prática da regionalização, faz sentido a pergunta. Enfim, não faz muito sentido trazer para o debate dois regionalistas, porque isso perceberam, tanto o Manuel Brandão Alves como eu, na nossa experiência, somos profundamente a favor da criação de um escalão regional com densidade democrática. No entanto, há inimigos. E é bom que a gente se interrogue porque é que há pessoas que não aceitam a regionalização como ela está prevista, de forma, na minha opinião, bem clarividente, na Constituição. Evidentemente que o Manuel Brandão Alves falou em mitos e valia a pena eu, pelo menos, listá-los. Depois posso discorrer cada um sobre ele. Mas há vários mitos. O primeiro mito é que a regionalização vai aumentar a despesa pública. O segundo mito é que Portugal é um país pequeno, que não se justifica fazer regiões. O terceiro é que temos uma profunda tradição municipalista, e é verdade. Mas, curiosamente, se perguntarmos a cada um de nós, dos nossos amigos, qual é a ideia que tem do município, não é aquela que foi criada por Dom Manuel I. O município é aquele que existe em Portugal desde 1976. Portanto, é essa a ideia que temos. E apesar da tradição municipalista, por razões que já foram aqui invocadas, faz sentido estabelecer outros níveis de administração regional, até por uma razão que eu costumo invocar muitas vezes. Cada problema tem um território permanente para ser bem resolvido. A isso chama-se subsidiariedade territorial, usando a palavra do Manuel. Portanto, a tradição municipalista existe, mas faz sentido invocar outros escalões. Também contei há minutos uma outra história, que é mais um outro mito, que um dia um governador civil, que eu respeitava, e continuo a respeitar, e se ele ainda é vivo, me dizia: ó meu amigo, eu já tenho visto a população cortar uma estrada a reclamar um centro de saúde ou uma escola. Nunca vi ninguém deitar um pinheiro abaixo sobre uma estrada, impedindo o trânsito, para reclamar a regionalização. Também um argumento que poderíamos ponderar, naturalmente, que depende das competências e da compreensão que cada um tem da natureza das competências que são atribuídas a cada nível, a cada escalão territorial. Deixem-me invocar a esse propósito uma experiência que também uma vez tive de visitar, fui convidado para visitar os Estados Unidos durante 2 semanas, em que podia escolher o que é que queria visitar. E eu pedi para visitar várias instituições americanas de natureza regional ou local, e curiosamente eu verificava que, dando exemplos, um sistema de transportes regionais, havia um corpo técnico eficiente que tratava dessas questões. Porém, ele respondia perante um eleito. Ou seja, quem elege nos Estados Unidos, o boletim de voto tem, digamos, em quem se vota para a Câmara de Representantes, para o Senado, mas depois tinha para o Scholar District, para o Civic Structure, ou sobra para o District, para a parte de transportes. Ou seja, eu visitei uma central de tratamento de esgotos para uma cidade de 1.200.000 habitantes. Quem me recebeu foi o diretor-geral, e quando lhe perguntei: perante quem é que você responde? Eu respondo perante um corpo de eleitos. 4 pessoas, uma dona de casa, um gestor, um metalúrgico e um funcionário público. Portanto, eles é que foram eleitos para acompanhar politicamente aquilo que eu faço. Ou seja, cada função tem associada uma competência política. E essa forma de desenvolver a democracia direta permite desnatar aqueles que têm mais talento político para ascenderem na hierarquia política americana. Ou seja, eu quando defendo a regionalização, e como vou dizer adiante, de uma forma mais estruturada, não é com o imperativo de que se cumpra um preceito constitucional. É porque a regionalização é uma forma de aprofundar a nossa maneira de viver em democracia. Essa é a essência da questão. E dito isto tudo, podia... Depois, à questão dos diferentes mitos, posso, se tiver tempo, desmontá-los um a um. Mas, dividindo a minha
intervenção em vários pontos. Eu começaria, o primeiro, pelos princípios de autonomia local, depois, que autarquias previa a Constituição, terceiro, que tentativas houve no passado para implementar as regiões administrativas em Portugal, quarto, de que descentralização precisamos e, finalmente, o que fazer para regressar ao tema da regionalização em Portugal, se for essa a nossa vontade, e tirar algumas conclusões. Em primeiro lugar, os princípios da autonomia local. Curiosamente, a Carta Europeia da Autonomia Local, que é um documento aprovado em 1985, consagra o princípio da autonomia local, dizendo que deve ser reconhecido pela legislação interna de cada Estado-membro europeu. Portanto, uma orientação geral para a governação da política europeia. A nossa Constituição, considero que foi muito clarividente, enfim, foi longe, portanto, podia dizer que o legislador constitucional foi esclarecido, define a existência de um Estado unitário. Portanto, Portugal não é uma federação, uma Alemanha, é um Estado unitário. Mas também consagra o princípio da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública. E estes princípios acabaram depois de ser transcritos para a Lei 75 de 2013, a chamada Lei da Descentralização, que foi aprovada, portanto, já há 5 anos, mas que continua com, digamos, a sistematização dos princípios da autonomia local. A Constituição, passando aos conceitos, no seu artigo 235, compreende na organização democrática do Estado pessoas coletivas territoriais, dotadas de órgãos representativos que visam a persecução de interesses próprios das populações. O conceito de descentralização sempre vem associado à preocupação de aproximar o exercício da soberania do cidadão, a tal proximidade, do nível administrativo mais próximo, em especial do município. É muito curioso verificar que município é uma palavra latina e os municípios, no tempo dos romanos, eram territórios com governo local, com eleitos e que consagravam a cidadania romana. Portanto, a característica da palavra, já em termos etimológicos e desse período que marcou também a nossa organização territorial, já previa a relação entre poder executivo e legitimidade eletiva. Em França, as instâncias com autogoverno são designadas por coletividades territoriais. Portanto, a minha primeira pergunta é esta: o que é que têm em comum estes distintos conceitos? Pessoas coletivas territoriais, coletividades territoriais, municípios, autarquias locais. Pressupõe sempre eleições dos seus órgãos por sufrágio direto e universal. Este é o conceito mais importante que deve ficar aqui bem claro. Sobre a descentralização administrativa, o artigo 237 da Constituição associa a organização das autarquias locais, as suas atribuições e as suas competências dos seus órgãos com os princípios da tal descentralização administrativa. Também é importante não confundir descentralização com desconcentração. Descentralização administrativa são as câmaras municipais, todos sabemos. Serviços desconcentrados do Estado são as comissões de coordenação, são as ARS, são as direções regionais de educação ou as direções regionais de economia. Portanto, enquanto a descentralização é uma transferência de capacidade de decisão e legitimidade política, os serviços desconcentrados são comandados a partir do centro, embora tenham existência territorial na periferia. Que autarquias previa a Constituição? É muito interessante ler isto, porque depois vai ter aqui algumas implicações na polémica que se debateu o ano passado. O artigo 236, sobre as categorias das autarquias locais e a divisão administrativa do território, diz claramente: no continente, as autarquias locais são 3: as freguesias, os municípios e as regiões administrativas. E depois ainda tem uma linha 3, que vale a pena a gente ler com cuidado, porque foi invocado recentemente, que diz
nas grandes áreas urbanas e nas ilhas, grandes áreas urbanas, leia-se, nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, a lei poderá estabelecer, de acordo com as suas condições específicas, outras formas de organização territorial autárquica. Para estas reflexões, importa-me reter desde já 3 coisas, para clareza e para registro. Em primeiro lugar, que a Constituição previa que as regiões administrativas configuram uma das 3 variedades de autarquias locais, porque nós muitas vezes associamos autarquias locais apenas ao município. Não, também a freguesia também é. E a região administrativa, que não foi implementada, também é uma autarquia local. Segundo, nas grandes áreas urbanas, hoje diríamos áreas metropolitanas, é legítimo criar autarquias especiais. Da leitura deste artigo da Constituição, eu não tenho dúvidas. O que, aliás, foi anunciado politicamente o ano passado. Tive a intenção de criar, nas 2 áreas metropolitanas, uma autarquia regional, ou seja, com eleitos, não como hoje existe, por força da Lei 4 das áreas metropolitanas de 1991, em que há uma Assembleia Metropolitana com representantes das Assembleias Municipais dos municípios da área metropolitana, mas com uma eleição direta da Assembleia Metropolitana e com uma eleição direta da Junta Metropolitana. Há quem não tenha este entendimento e há quem entenda que o teu próprio Tribunal Constitucional poderia ter opinião contrária. Mas, digamos, eu penso que há clareza nisso. Terceira coisa que eu queria reter. A solução constitucional aponta para regiões administrativas, modelo francês, e não para autonomias regionais, como nos Açores e na Madeira, ou como, por exemplo, em Espanha ou na Alemanha. Mas, de qualquer forma, a região administrativa é uma instância com eleitos e com órgãos deliberativos e executivos próprios. Vale a pena agora fazer aqui um exercício da gente dizer o que é que se passou entre a Constituição de 76 e os dias de hoje em relação à implementação das regiões administrativas. Fazer aqui um bocado de retrospectiva. Compreendo, em primeiro lugar, que em 1976 a grande prioridade era estabelecer as freguesias e os municípios e as regiões autónomas. Foi necessário definir, aprovar na Assembleia da República a Lei de Atribuições e Competências, a Lei das Finanças Locais, a capacitação dos agentes. Recordo-lhes que as próprias comissões de coordenação, que até 1976 tinham competências, portanto, até 1986 tinham competências de dar apoio técnico às câmaras municipais, porque as câmaras municipais, quando foram constituídas, não tinham quadros técnicos, tinham um corpo de competências definido teoricamente, mas sem capacidade de as exercerem com profundidade. E, portanto, houve apoio jurídico, apoio na formação, na capacitação, assim no planeamento. Só depois de 86 é que adquiriram competências na área do ordenamento do território e do ambiente, por força da criação do Ministério da Administração do Território e do Planeamento. No entanto, o 6º Governo Constitucional, o Governo da Aliança Democrática, 80-81, portanto, Sá Carneiro, o programa do Governo previa a instituição das regiões administrativas e chegou a haver a publicação do livro branco da regionalização. Quem o elaborou foram 2 secretários de Estado, o Roberto Carneiro, que era, creio que, secretário de Estado da Administração Interna, e o José Silva Pereira, que era também do secretário de Estado para esses efeitos. Portanto, havia uma intenção de fazer. Quer dizer, Sá Carneiro morre em 1981, não foi? E é legítimo tirar uma conclusão. Se Sá Carneiro não tivesse morrido, hoje não estávamos aqui a discutir isso. Já tínhamos 30 anos de regionalização em cima. Foi pouca sorte. Também é curioso, e costumo citar isso, não é propriamente uma inconfidência, o professor Luís Valente Oliveira, no final dos anos 80, um dia que eu estava muito entusiasmado a defender a proximidade da criação das regiões administrativas, ele disse: tenha cuidado, porque os verdadeiros inimigos da regionalização só se vão manifestar
quando a criação das regiões estiver iminente. Ou seja, foi premonitório. De facto, houve sempre suspeitas de alguns receios em relação à regionalização que não se manifestaram, senão quando em 1998 se definiu o referendo. Depois, os 3 governos seguintes, o governo de Pinto Balsemão, 81, 83, o governo de Tavares Soares, de 83, 85, o assunto caiu em stand-by. Não se discutiu. Ficou ali a aborar. E creio que foi fatal, porque, digamos, o ânimo anterior esmoreceu. Depois, em 86, há a adesão de Portugal à União Europeia, com todo esse contexto de política de desenvolvimento regional, FEDER, de necessidade de fazer o planeamento do desenvolvimento regional. Cada Estado-membro tinha que fazer uma proposta, um PDR, que era aprovado, depois vinha ao dinheiro, tinha que inscrever os investimentos dentro do quadro de referência e que não deixou de acontecer até aos nossos dias. Portanto, nessa altura, nos governos do professor Cavaco Silva, eu refiro 85, 87, 87, 91, 91, 95, a implementação do preceito de criar regiões estava inscrito nos respectivos programas. Ou seja, as próprias comissões de coordenação, eu entrei em 86, fui justamente nesse período, nós tínhamos, digamos, um mandato de ir preparando a regionalização e algumas instituições foram criadas, instituições de interface com as universidades, para tratar de problemas setoriais, de agrários ou de formação autárquica, de formação da administração pública, com vista a isso, à semelhança do que acontecia nas regiões francesas ou nas regiões espanholas, quando chegasse a regionalização, nós temos já um quadro de capacidade regional instalado para poder fazer a transição. Chegou a ser aprovado, por unanimidade na Assembleia da República em 1991, a Lei Quadro das Regiões Administrativas. Por unanimidade. E aí estavam mais bem definidas as competências e as atribuições das regiões. Ou seja, foi um esforço, naturalmente, do professor Bento Oliveira, que era regionalista, e que teve o cuidado de, portanto, dar mais esse passo. O que é que se passou a seguir de mais enigmático? Em 1994, esta intenção foi abruptamente descontinuada. Um belo dia, portanto, uma noite de 1994, o diretório do partido que governava surpreendeu tudo e todos e suspendeu, digamos, o que estava inscrito no seu programa de governo de ser concretizado. Aqui também uma confidência. O engenheiro Eurico de Melo um dia contou-me que quem terá influenciado muito o professor Cavaco Silva no sentido de descontinuar o propósito de fazer as regiões administrativas foi o primeiro-ministro espanhol, Filipe González, que nessa altura estava a debater-se com problemas de enquadramento financeiro das autonomias espanholas e que terá dito: você não faça isso, que isso é uma coisa muito perigosa, pode ser aqui um descarrilamento da despesa pública, e que essa veemência terá mexido com a decisão do primeiro-ministro então. Depois disso, o que aconteceu? Na revisão constitucional de 97, e, portanto, o engenheiro António Guterres entra em 95, e devo aqui fazer homenagem ao presidente Jorge Sampaio, que ele disse em 95, recordo-me ter dito: é muito importante o seu regresso à Comissão de Coordenação, porque nós temos agora pela frente uma grande tarefa, que é implementar as regiões administrativas. Ora bem, acontece que a revisão constitucional foi aceito que a regionalização fosse submetida a um referendo. E daí para diante, na minha opinião, tudo correu mal. Portanto, já sabemos qual foi o resultado do referendo, sabemos o que foi o debate para o referendo, portanto, o desenvolvimento dos tais mitos da despesa pública e muito mais. Devo-lhes dizer que, nessa altura, era Ministro do Planeamento o engenheiro João Gravinho, era Alto Comissário para a Regionalização o atual Ministro da Administração Interna, e, pelo menos aqui na Comissão do Norte, foi feito um trabalho muito laborioso no sentido de discutir o que é que era necessário fazer para preparar a transição
do Estado atual, sem regiões administrativas, só com serviços desconcentrados, para um Estado de administração regional. E era muito simples. Nessa transição, no primeiro momento, o orçamento podia ser zero. E depois, progressivamente, iam sendo feitas as transferências de competências, mas o orçamento inicial seria a somatória dos orçamentos dos serviços desconcentrados. E isso dava origem a levantou algumas apreensões, porque tradicionalmente a nossa administração tinha uma visão de ministros, cada ministro com direções gerais, nacionais, algumas tinham direções regionais, que também eram direções gerais, mas eram orientadas para o trabalho transversal do território, enquanto as outras eram setoriais de Lisboa para todas as parcelas do território nacional. Portanto, era necessário haver aqui um entendimento matricial. Que competência é que ficavam nas direções gerais, nacionais, setoriais e quais é que deviam ficar nos serviços concentrados. Mas esse exercício foi feito ao nível de quantificar quais eram os funcionários que estavam em cada serviço desconcentrado, como é que essa transição se serviu. Fizemos um exercício do que poderia ser o impacto da criação das regiões administrativas. No entanto, aconteceu aquilo que aconteceu. O que é que entretanto, que balanço é que nós podemos fazer de política regional de 1988 para cá, portanto, nestes últimos 20 anos? Eu tenho que ser muito realista e, se calhar, um pouco cruel, mas naquilo que vou dizer. Mas, em primeiro lugar, o centralismo reforçou-se, sendo hoje Portugal um dos países da OCDE com menor despesa da administração pública a nível subnacional, apenas 12%. Se posso invocar a Dinamarca, onde esse número é de 76%. Portanto, Portugal é um resultado, é centralista, por opção própria, o que naturalmente não é eficiente, como já aqui foi dito. E por outro lado, também as assimetrias acentuaram-se. Não quero bombardear-vos com números, mas entre 86 e 2003, o PIB per capita, em paridade de poder de compra, em relação à média europeia, Portugal, 55% em 86, 73% em 2003. Ou seja, neste conjunto de 17 anos, houve uma convergência de 18 pontos percentuais. O Norte passou de 51 a 57, 6 pontos percentuais. O Lisboa e Val do Tejo passou de 79 para 104, ou seja, convergiu 25%. Em Espanha, a Galiza, que em 86 estava um pouco acima do Norte de Portugal, estava em 55, passou para 77, convergiu 12 pontos. A Espanha em si passou de 70 para 97, convergiu 14. Se fôssemos atrás de números mais recentes, embora, digamos, a estatística é diferente e, portanto, os valores não eram tão facilmente comparáveis, mas ainda seria mais grave. Como primeiras conclusões, eu diria, afinal, quem é que aproveitou mais da política de convergência? Lisboa e Val do Tejo. Qual foi a região mais penalizada? A região Norte. A convergência em Espanha foi bem mais equilibrada que a portuguesa. É legítimo levantar uma questão básica. O que é que as autonomias espanholas tiveram de diferente que se tenha revelado tão eficaz? E a minha resposta tem que ser uma. É que tiveram poder regional e nós não tivemos. Enfim, esse meu testemunho podia ser corroborado com aquilo que uma vez me disse o Presidente das Cortes Espanholas, numa conferência que fez em Lisboa, em que ele, isto há 20 anos, e estava a passar num ciclo de grande desenvolvimento económico em Espanha, muito superior ao nosso, e ele dizia talvez o fator que mais tenha contribuído para o crescimento da economia espanhola neste período, entre a criação das autonomias em 78 e esse momento, foi justamente a existência do poder regional. A capacidade de cada um aproveitar as suas energias e gerar condições de competitividade em cada território regional. Ora bem, estes números revelam-nos que nós temos que regressar à defesa da política de coesão nacional, e que o centralismo, afinal, parece que dá jeito para alguns. E o resto, meus amigos, parece ser mera especulação e conversa.
Portanto, deixem-me fazer a pergunta. Vale a pena voltar à regionalização, uma questão prática e de natureza política? Entre aqueles que são da minha geração, eu devo confessar que já estamos um bocado desiludidos, um pouco frustrados, no sentimento de alguma desistência. Mas pelos mais novos, porque isso pode representar de avanço no processo democrático. Eu acho que, por todas essas razões, porque a descentralização política está na essência da democracia participativa, porque a subsidiariedade é panágio das democracias sólidas. Se chamamos a atenção, quando a Europa se abriu aos países de leste, Polónia, Roménia, Bulgária, todos esses países se regionalizaram. Eles criaram regiões, criaram eleitos regionais, foi quase uma condição para terem FEDER. Connosco não foi feito o mesmo. E até países como próximos do nosso, como a Grécia, também criaram regiões. Portanto, nós hoje somos uma singularidade em termos europeus. E a tal história de dizer que somos um país pequeno, 2/3 dos países da União Europeia, a 27, ou têm menos população do que nós, ou menos área. Portanto, Portugal está acima da média europeia. E se dividíssemos a área europeia pelo número de regiões da totalidade dos 27 países, daria para Portugal qualquer coisa como 3 a 4 regiões. Portanto, esses argumentos também não pesam. Enfim, aquilo que aconteceu em 2017 em Portugal, aqueles incêndios pavorosos, parece que levantaram uma comoção nacional em relação à situação assimétrica em que estão as regiões do interior. De facto, nós de repente parece que descobrimos que as regiões de baixa densidade têm menos oportunidade, e é verdade, são as regiões mais próximas da fronteira, e isso justificaria que houvesse algum gesto de solidariedade para essas, o que faz com que a descentralização política me parece muito importante. A questão seguinte é de que descentralização é que a gente precisa. Ora, a regionalização, como já foi explicada, é a descentralização para o nível intermédio entre o nível nacional e o nível regional. Há competências nacionais, há competências municipais e há competências no espaço intermédio. Quais são as competências das regiões? Se a gente for analisar uma região em França ou em qualquer outro país europeu, são fundamentalmente as de natureza estratégica e territorial. O ordenamento do território, o ambiente, o planeamento, a inovação, a especialização tecnológica, a relação entre os produtores do conhecimento, que são as universidades e as empresas, os equipamentos de utilização coletiva, as redes de natureza regional, são essas competências que, de facto, a população normalmente não reclama, nem não corta estradas a pedi-las, porque elas são muito mais de planeamento do que de necessidade imediata, mas são importantes para satisfazer as necessidades das pessoas. Há problemas de âmbito regional que não podem ser bem resolvidos a nível municipal e cuja solução a nível central já se revelou ineficaz. Parece uma evidência. A questão da competitividade territorial, que são hoje cada vez mais decisivas. Os territórios têm que ser competitivos. E um território é competitivo se tiver fatores de competitividade, se dominar, se tiver infraestruturas, se estiver bem conectado com os locais centrais, se mobilizar bem a inovação, tanto na parte organizativa como na parte produtiva. Portanto, isso são os elementos hoje inquestionáveis. Qual era a alternativa de não haver uma política de descentralização? Seria invocar que o desenvolvimento do país pode ser feito a partir de um ponto central mais dinâmico, uma locomotiva, e que por arrastamento o resto vem atrás. Esta afirmação tem uma natureza desconfortável, porque está a admitir que há regiões que são de primeira e outras são secundárias, que há portugueses mais novos do que outros, e ele remete para uma política assistencialista. Eu, sinceramente, acho que não é justo que se negue a capacidade de participar no desenvolvimento nacional a todos os territórios e a todas as pessoas. Portanto, a minha solução é que a aplicação dos princípios da subsidiariedade territorial e da coesão, cada território tem a sua, é pertinente para resolver estes problemas.
e não podemos desprezar os recursos e as energias de cada parcela. A União Europeia não impõe a criação das regiões como nível de autarquia territorial, mas pressupõe-nas, porque realmente os instrumentos europeus foram desenhados no pressuposto que há regiões. Por exemplo, há um órgão da União Europeia que é o Comitê das Regiões. O Comitê das Regiões é uma espécie de Senado dos territórios regionais. Quem é que está a representar no Comitê das Regiões de Portugal? São presidentes de Câmara. Muito bem, é justo, eles podem ter a sua visão, mas estão desenquadrados do contexto europeu. Portanto, agora, indo finalmente ao tema, o que fazer para regressar à regionalização. São considerações da natureza política e, portanto, comprometem-me apenas a mim. A regionalização é um processo político e, se é um processo político, tem que ser tratado politicamente. Que alternativas é que eu consigo vislumbrar para que a gente regresse à regionalização com alguma probabilidade de sucesso? Primeiro, desarmadilhar a Constituição e dispensar o referendo. Primeira hipótese. Levar a que a Assembleia da República faça uma revisão constitucional e que regresse ao estado em que estávamos antes da revisão de 97. Dir-me-ão, é possível? Muito difícil. Muito difícil porque há muitos partidos que não querem abrir a caixa de Pandora da revisão constitucional. Porque há prioridades, cada um tem as suas, entendem que deveriam mexer nos círculos eleitorais, outros deviam mexer noutras definições constitucionais, enfim, há quem fuja disso como o diabo da cruz. Mas eu tenho esta consideração que queria deixar aqui também de uma forma firme. Eu acho que há aqui qualquer coisa que não bate certo. Se nós não referendarmos a Constituição em 1976, não referendámos a nossa adesão à União Europeia em 86, não referendámos a adesão à moeda única, nem ao mercado interno, porque é que devemos estar a referendar um preceito da própria Constituição? Quer dizer, isto não tem lógica, não tem lógica. Isto realmente foi uma forma artificiosa de fazer com que o processo seja praticamente impossível de cumprir. Mas a segunda alternativa era fazer um novo referendo, correndo o risco de gerar uma nova onda de demagogia populista. Mesmo com largo consenso político, e eu reconheço que é difícil encontrá-lo, o resultado do referendo podia não ser vinculativo, por não reunir o voto expresso de mais de 50% dos eleitores. Hoje até há eleições em que não votam 50% dos eleitores portugueses. Há outros que dizem que os cadernos eleitorais têm que ser refeitos de uma ponta à outra, porque há muitos eleitores que já são fantasmas. Portanto, o risco de não ser vinculativo era muito elevado. Há uns que dizem que a tradição vai no sentido de que, mesmo nesses casos em que não votarem 50% das pessoas que têm capacidade eleitoral, mesmo assim teria algum valor indicativo e podia, mas o que é facto é que a Constituição não o permite. Tinha uma vantagem no referendo, e há quem defenda que deve regressar ao referendo, porque já houve um referendo em sentido negativo e, portanto, para afastar fantasmas, o melhor era fazer um novo referendo. Era uma ocasião em que se estimulava o debate, em que toda a gente discutia, em que, porventura, se demoviam alguns argumentos, mas é um processo cheio de incertezas. No entanto, é uma via e talvez seja até mais provável. Terceira alternativa, adiar a regionalização, mais uma vez, e reforçar o modelo das duas áreas metropolitanas como organização territorial autárquica. Isso foi proposto pelo Governo há 2 anos. Ou seja, nós vamos pôr em stand-by as regiões administrativas e vamos criar aqui, explorando o tal artigo 237 que estava a referir, as áreas metropolitanas como... Ora bem, qual é para mim o grande inconveniente dessa medida? Em primeiro lugar, parece-me que é uma solução que é legal, é legítima, pode contribuir até para a solução de problemas de natureza intermunicipal nas 2 grandes áreas metropolitanas, mas pode levantar muitos conflitos potenciais.
entre o forte nível municipal das áreas metropolitanas e o incipiente nível metropolitano. Não é que isso seja difícil de resolver. É uma questão de delimitar muito bem o que são competências municipais, o que são competências metropolitanas e não haver sobreposição das duas. Mas, enfim, é possível. Reclama habilidade e reclama clareza. Agora, o verdadeiro risco para mim desta solução é estarmos a fazer a regionalização parcial e imperfeita, porque estamos a cobrir com regiões administrativas de uma natureza, embora levemente diferente, em dois territórios portugueses que têm 48% da população e têm 80% do PIB. Isso me pergunta, então e os outros? Aqueles que têm a tal déficit de coesão ficariam de fora? Não poderiam beneficiar da vantagem desta medida descentralizadora? Eu acho que é uma solução um bocadinho imperfeita. A quarta alternativa, descentralizar apenas para o nível municipal. Dá a impressão que vamos ser condenados a essa solução, porque depois dá a volta inteira e só fica a descentralização para os municípios. Há sempre competências que podem ser transferidas da administração central para a administração municipal. Agora, recordo-nos, aquilo que já aqui hoje foi dito, é que há muita matéria que não é de nível municipal e, portanto, não pode ser transferida para os municípios. Portanto, aquilo que é de natureza intermunicipal, aquilo que é supramunicipal, por um problema simples, é que não há legitimidade. Vamos estabelecer um plano de desenvolvimento do turismo para uma comunidade intermunicipal ou para uma associação de municípios. Quem está nessa pool de decisão? Os vereadores de ambiente, os vereadores de turismo, os vereadores de cultura. Então, quando for necessário decidir, esse corpo de vereadores, que legitimidade é que tem para decidir sobre um município que não é o seu? Isto pode ser reclamado e levanta naturalmente problemas. Pelo menos não é democrático. Última alternativa que também foi apresentada e muitas vezes é invocada. Apostar nas comunidades intermunicipais ou na democratização das comissões de coordenação e eleger o Presidente. Também foi dito como uma solução possível. É uma alternativa aparentemente aceitável. Seria mobilizar esse nível das comunidades intermunicipais que está a fazer o seu caminho para equacionar os problemas intermunicipais. Porém, é uma solução imperfeita, porque tem déficit de legitimidade democrática. Uma SIM não é uma autarquia. Uma SIM tem caráter associativo, portanto, não autárquico. Serve para concertar políticas municipais, assenta numa base voluntarista, agora não tem legitimidade constitucional nem legitimidade política direta. Ou seja, uma SIM nunca pode ter uma Assembleia Intermunicipal diretamente eleita pelo eleitor, porque a Constituição não permite. E os constitucionalistas invocam isso frequentemente. Finalmente, a questão de eleger os presidentes das comissões de coordenação, como foi indicado. Parece que essa hipótese já na Assembleia da República foi rejeitada quase unanimemente por todos os partidos. No entanto, eu tenho que reconhecer que iria conferir maior autoridade para dirimir conflitos e tomar opções. Eu, quando fiz esse debate com alguns autárquicos, encontrei essa reação. Isso era bom, porque quando o Presidente da Comissão de Coordenação disser a estrada pode passar por ali, por lá, mas, portanto, ele manda fazer os estudos internos e diz assim, tem que ser por aqui porque há razões técnicas nesse sentido. Ele tem autoridade para o dizer, hoje não tem. Mas nessa altura, eleito, poderia ter autoridade, seria uma vantagem. Agora, introduz outras complexidades e questões de operacionalidade que importa aqui não esquecer. Quem elege? A solução que foi apresentada por este Governo era eleito por um corpo eletivo que tinha todos os eleitos das freguesias e dos concelhos da região. No caso da região norte, seriam 4 vilas, não sei quantos eleitores. Enfim, primeiro tinha uma vantagem. É que, como eram tantos, era difícil contar as espingardas. Mas, agora, outra questão muito importante. Qual é a sujeição desse Presidente eleito perante quem o elegeu? Fica refém das autarquias das câmaras municipais? Enfim, em corpo mais alegado, já não seria só das câmaras municipais, seria também dos outros eleitos
das Assembleias Municipais e das freguesias. Mas perante quem é que responde? Responde perante um órgão regional, um conselho regional, em que estão eleitos e não eleitos? Responde perante o Primeiro-Ministro, a Assembleia da República, o Ministro X que tutela o planeamento, ou o ambiente, ou o ordenamento do território? Não me parece que seja uma solução nada linear e clara. Agora, é necessário definir bem quais são as competências nesse novo contexto, para saber o que é que a Comissão pode fazer ou não fazer. Portanto, concluo. Em minha opinião, a regionalização seria a verdadeira reforma do Estado. Muitas vezes fala-se na reforma do Estado. Essa é que seria a verdadeira reforma do Estado. Os custos e os riscos não são... peço desculpa. Os custos e os riscos por não implementação da regionalização são muito elevados. Quer dizer, assim como, recordam-se, quando foi construído o mercado interno, foi feito um relatório para avaliar quais eram os custos da não-Europa. Foi feito um relatório para avaliar quanto é que custava não dar passos em frente. Aqui eu penso que era a mesma coisa. A regionalização teria tal eficiência e tal racionalidade que era fácil admitir que a redução dos custos era óbvia. Neste momento, todos aqueles que têm que deslocar Lisboa para falar com um diretor-geral ou com uma direção-geral, todas as semanas, todos os dias, os comboios vão cheios de pessoas para cumprir essa desígnio. Era muito mais fácil ter com proximidade quem tivesse essa competência e essa legitimidade. Eu estou convencido que ou regressamos à verdadeira regionalização ou, em definitivo, temos que assumir a injustiça de tratar territórios nacionais que integram o país de forma desigual. Isso não parece justo. Portanto, à pergunta que foi feita, regionalização sim ou não, eu acho que cada um deve tirar as suas conclusões e empenhar-se civilmente para que a nossa democracia seja mais parecida com as democracias mais avançadas no mundo. Muito obrigado. Antes de abrir a discussão, penso que temos aqui imensas pistas para discutir, embora estejam perante nós dois regionalistas. Eu fiquei com uma dúvida e gostava de lançar um desafio aos dois. Foi dito aqui que os partidos, enquanto estão na oposição, são defensores da regionalização, mas quando chegam ao poder mudam de posição. Com a experiência política que têm, conseguem-nos ajudar a perceber o porquê desta mudança. E depois tenho uma outra pergunta que é mais no âmbito pessoal. Até que ponto, como é que pode ser gerido o transitório de um Estado centralista como o que temos para um Estado descentralizado, com regiões? Ou seja, nós temos uma máquina pesadíssima que existe e vamos criar competências num nível inferior. Tendo em conta a rigidez que existe relativamente a todos os funcionários públicos, a todo o pessoal da administração central, como é que se conseguiria resolver este problema? E se não será isso que acaba por dificultar o avanço da regionalização? Você quem quer começar? Em primeiro lugar, se a regionalização, porque é que deixa de ser uma prioridade para os responsáveis políticos quando assumem um novo mandato? Eu acho que é por ser complexo. É complexo, dá trabalho. E o que dá trabalho normalmente não mobiliza o político para o encarar com todas as suas consequências. Mas reparem que se isto tivesse sido feito em 1976 era mais fácil, porque estava-se a partir de uma base vazia. Portanto, o processo da implementação da descentralização municipal também foi complexo. E, no entanto, fez-se o seu caminho e hoje mergulhamos do seu resultado. Portanto, em relação à regionalização, é a coragem.
convicção que realmente tem vantagens, senão temos que tirar ao contrário. É que, apesar de tudo, o centralismo dá jeito para alguns que têm neste momento, que são responsáveis por esse modelo. Há muita gente que prefere ir a Lisboa do que ter que dividir a sua negociação por diferentes níveis, municipais, regionais, também se trata, também por uma questão de comodidade, preferem viver com baixa democracia a viver numa democracia mais complexa. A democracia tem custos. Agora, eu não estou convencido que a regionalização possa ter mais encargos do que a situação atual. A despesa na administração central centralizada é muitíssimo grande e faz incorrer em custos todos aqueles que têm que ir de chapéu na mão a Lisboa, resolver questões políticas ou administrativas. Portanto, não vejo que haja. Agora, se me pergunta porquê é que não há vontade política, porquê é que os políticos, quando não assumem os princípios com forte convicção, eu confesso que não sei. Mas aquilo que me parece é que nós devemos ser muito claros na distinção dos princípios e da sua aplicação efetiva. E estar convencidos porque as consequências são positivas. Não, mas estou de acordo também com o que disse o engenheiro Braga da Cruz. A questão é complexa, mas do meu ponto de vista, por facto de ser complexa, não devemos voltar as costas. Porque voltar as costas à resolução de uma questão complexa vai nos obrigar a incorrer em custos agressivos.